Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que tem me incomodado um pouco, né? Porque tem algumas pessoas que de vez em quando fazem os comentários, né? Geralmente não são, né, os ateus, geralmente são, né, pessoal evangélico, pessoal cristão, pessoal que manifesta algum tipo de fé, né? Eles muitas das vezes vêm argumentando, e eu vou falar aqui algumas vezes alguns agnósticos também, né? E até alguns ateus, né, que são mais moderados, digamos assim. Né? Vem falar aqui, por exemplo, de que a religião não define caráter. Né? O ateísmo não define caráter. Né? Então, é muito comum, né, nós ouvirmos essas contestações, né? Porque, por exemplo, a minha postura, né, como ateu é uma postura de combate declarado e ferrenho à postura religiosa. Né? Eu no meu canal aqui, eu não combato individualmente ninguém. Né? A questão aqui não é pessoal, não é direcionada a uma pessoa, nem tampouco a um grupo específico de cristãos, né? A uma denominação específica. Né? O meu combate é em relação à religião, à religiosidade, à religião, sentimento religioso de uma forma geral. Né? Então, quando aqui, né, eu me manifesto até de uma forma mais agressiva, né, em relação à ignorância religiosa, em relação a todas essas questões, né, que a gente observa, né, ao nosso redor, né, com religiosos se infiltrando na política, né, querendo se infiltrando nas escolas, né, porque o ensino religioso, infelizmente, né, muitas das vezes, digamos assim, aceito e até já estão querendo até fazer lei, né, para obrigar o ensino religioso nas escolas. Se eu não me engano, existe algum tipo, né, de norma, né, que estabeleça o ensino religioso nas escolas no horário convencional, no horário de aulas. Então isso é complicado, né? Muito complicado, né? Porque a escola não é lugar desse tipo de coisa. Né? Escola é lugar, principalmente de ciência, né? De aprender a cultura dos povos. Se você vai ensinar religião nas escolas, não tem que ser com objetivo moralista, né? Ou com o objetivo de fazer proselitismo dessa ou daquela religião, ou de cristianismo, seja lá do que for. Né? Acho que a religião nas escolas tem que ser ensinada, né, como parte da cultura humana. Né? Você tem que estudar todas as religiões. Né? Não tem que se estudar. Né? A escola, né, deveria ser um local que orientasse os jovens, né, preparasse os jovens para ser questionadores, né, para ser, né, jovens, né, que depois vão se tornar adultos, né, aprenderem desde cedo a, né, observar a realidade, né, a ser investigadores da realidade, né, não serem tolos nas mãos, né, dos controladores ou dos abusadores, seja lá o que for, né, porque está cheio por aí. Né. Só que a escola, né, não cumpre essa função muitas das vezes, né, como é no caso da religião, que existem parâmetros legais, né, que até autorizam, até estimulam, até sugerem, né, que o ensino religioso deva ser ministrado nas escolas. Né? Eu acho que a religião, o estudo das religiões, sim. Isso sim, obviamente, né, como sendo parte da cultura humana, deve sim fazer parte do currículo escolar. Entretanto, né, a parte moral, né, a parte de se a religião é válida ou não, isso aí não deveria ser imposto. Né? Deveria ser simplesmente objeto de estudo. Né? Então, eu vou falar aqui hoje sobre o seguinte tema, né? Que as pessoas, sobre a seguinte situação, circunstância, né? Que as pessoas costumam falar, a religião não define caráter, né? Ou o próprio ateísmo não define caráter. Né? Se você for olhar por um certo aspecto, né? Não. Né? Por um certo aspecto não, porque muitas das vezes, né, você pode encontrar pessoas de muito valor dentro das religiões. Né? E você também pode encontrar pessoas muito mau caráter, né, ou de caráter duvidoso dentro das religiões. Da mesma forma,
né, dentro do ateísmo, dentro de qualquer movimento. Sempre tem os bons, sempre tem os ruins. Né? Mas a questão aqui, em julgamento, não é um indivíduo. Né? Como se, às vezes as pessoas não entendem, né, quando eu falo aqui mal dos cristãos, ou quando eu ataco a postura cristã, eu estou atacando uma postura. Né? Não estou atacando uma pessoa. Eu estou atacando a postura da pessoa, a ideologia, o que está acima. Né? Então você veja bem, né, muitas das vezes eu falo aqui que os cristãos são porcos, né, que os cristãos simplesmente só trazem mazelas para a sociedade, né, que são pessoas que não são confiáveis, né, blá, 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 blá. Todos esses temas que são abordados aqui, né, no nosso canal, aqui no canal Ralph Gomes Ateonilista. Né, e muitas das vezes as pessoas contra-argumentam, né, mas poxa, tem aquela velhinha, né, tem aquela senhorinha, né, que é tão boazinha, que é uma pessoa, né, super honesta, né, cumpridora das suas obrigações e é cristã, e o Ralph está dizendo que ela, por ser cristã, é uma porca. Né? A mesma coisa, da mesma forma, né, existe aquele rapaz, né, que de repente usava drogas, né, ou não tinha uma cabeça muito boa, de repente depois que foi para a religião, né, se tornou uma pessoa de bem, se tornou uma pessoa melhor, né, começou a compreender certos valores, né, e tal, e mudou o seu comportamento, se tornou uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa cumpridora das suas obrigações diante da sociedade. Né? Então, né, o que o Ralph está falando? Que esse cara que é cristão é porco, é sujo, né? Porque muitas das vezes eu falo que a religião, eu generalizo mesmo, falo que não presta, né, que tudo religioso é porco, hipócrita, né, e todo esse papo que quem quiser aí, quem não conhece meu canal, quiser se aprofundar, só ver meus vídeos. Então, eu quero explicar essa situação, né, porque você veja bem, né, no caso do islamismo, vamos dar um exemplo aqui, no caso do islamismo, do Islã, né, você vê que no Islã tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas, muitos muçulmanos que não estão explodindo nada, não estão matando pessoas, nem tampouco são a favor disso. Né? Estão ali tendo uma vida, né? Muitos estão nos Estados Unidos, né? Migraram dos Estados Unidos ou em outras regiões do mundo, né? E acabam sendo hostilizados, sendo pessoas simples, pessoas humildes, bons pais, né? Bons filhos, né? Pessoas que estão aí integradas à sociedade, né? Mas que professam a fé islâmica. Né? Então, né, tudo isso parece meio paradoxal, né? Como é que uma pessoa tão boa, né, tão honesta, né, pode ser classificada como um porco, como um hipócrita. Eu vou dar um exemplo simples aqui, um exemplo simples, né, que me ocorreu, né, eu estava meus pensamentos, eu estou sempre pensando, eu sou um cara que pensa 24 horas por dia, ou 25 horas por dia, até quando eu estou dormindo, eu estou processando ideias, isso fervilha dentro do meu cérebro. Eu estou o tempo inteiro, né, questionando a realidade na qual eu existo, né, e questionando as minhas próprias ideias, os meus próprios valores. Né. Então, eu estava pensando comigo, né, você imagine só uma nave espacial, né, vamos botar assim uma coisa mais crítica, né, uma coisa de um perigo iminente, né, uma coisa que tem que ter uma precisão, né, que não se pode cometer falhas nem erros, que é, por exemplo, uma nave espacial. Né? Uma nave espacial humana, não estou falando de disco voador, estou falando uma nave realmente em órbita, uma nave humana em órbita, né? Com toda a sua tecnologia. Se um parafuso né, estiver frouxo nessa nave, né, isso pode comprometer toda a nave. Né? Essa nave pode vir a explodir, né? Essa nave pode vir a ter vários problemas. Esse pequeno parafuso que está frouxo pode gerar consequências inimagináveis, né, para essa nave, porque esse parafuso está em desacordo, né, com a norma. Esse parafuso não está funcionando como deveria funcionar. O parafuso tem culpa? Não tem culpa. Né? Digamos assim, de forma imediata, não. Né? Fazendo uma analogia aqui com o ser humano. O parafuso é bom, a função dele é boa, né? Ele é importante dentro de todo o contexto da nave, da tecnologia, ele é importante. Entretanto, se ele estiver frouxo, se ele é bom ou se ele é mau, isso não importa. Se ele é culpado ou se não é, não. O que importa é que vai causar um caos, né? Vai causar um acidente, essa nave vai vir a pique,
provavelmente pode causar uma explosão, um desvio de rota, né? Ou várias circunstâncias, né? O oxigênio pode escapar, né? Pelo fato desse parafuso estar frouxo. Então a nave pode explodir, né? Em última análise pode acabar todo o sistema ser destruído por causa desse parafuso frouxo. Né? Não vamos entrar aqui na questão se o parafuso é bom, ruim, honesto ou desonesto, fazendo analogia com o ser humano. Então é nesse sentido que eu quero chegar, né? Que eu quero demonstrar que se você tem uma velhinha, né? Super carinhosa, super meiga, né? Mas que professa o cristianismo, não é importante se ela é uma pessoa de bem ou não, né? Se ela é uma pessoa maravilhosa ou não, né? Se ela é uma pessoa cumpridora das suas obrigações ou não. O importante é que algo está errado, né? Com o conceito dessa pessoa. Né? Se for um rapaz, né, que usava droga, como eu dei exemplo, né, que mudou de vida e agora é uma boa pessoa, um bom pai, né, uma pessoa que realmente incorpora valores, né, que fazem ela ser considerada uma pessoa íntegra dentro da sociedade. Isso não importa. O que importa é que tem alguma coisa errada com essa pessoa, na ideologia dessa pessoa. Essa que é a questão. Né? Não estamos, por isso que eu digo, eu aqui não ataco pessoas, eu não ataco indivíduos diretamente. Né? Mesmo porque os indivíduos, né, todos nós somos passíveis de cometer erros, todos nós somos passíveis de fazer escolhas erradas, né? Mas todos nós também temos uma coisa chamada vontade, né? Temos uma coisa chamada liberdade. Né? E todos nós temos liberdade de escolha. Né? Então nossas escolhas, em última análise, nos definem. Né? Não é o nosso comportamento que muitas das vezes nos define, né? São nossas escolhas. Às vezes você é uma pessoa super íntegra diante da sociedade. Né? Você é uma pessoa super honesta diante da sociedade. Mas você tem escolhas pessoais, né, que te definem além dos comportamentos que você apresenta, né, de uma forma mais imediata. Então o que acontece? Essa velhinha, né, que é tão honesta, tão digna, ela vai votar. Ela tem direito ao voto. Ela vai lá dar o voto dela. Né? E baseado nas escolhas dela, que obviamente são equivocadas, né, escolhas religiosas, né, obviamente é uma pessoa que tem um nível de insegurança, um nível de carência, né, um nível de imaturidade alto, né? Apesar dela ser super honesta, super fofinha, uma senhorinha, né? Acima de qualquer suspeita, mas ela vota. E o voto dela é mais importante do que ela, porque o voto dela define o rumo de uma nação, define o futuro, né, de toda uma sociedade. Esse voto dela é importantíssimo, esse voto está acima dela. O que compromete esse voto? O que vai determinar esse voto? As escolhas pessoais dela, né? Baseado nos conhecimentos dela. Né? E hoje em dia não se pode dizer, meu amigo, que existe pessoa que não tem acesso ao conhecimento. Todos, não existem pessoas inocentes mais no mundo. Todos têm acesso ao conhecimento. Todos estão com o mundo nas suas mãos. Qualquer um, por mais simples que seja, hoje tem um celular, tem amplo acesso à internet, amplo acesso à informação. Por que vídeos se tornam virais? Vídeos idiotas, ridículos, que não tem conteúdo nenhum, se tornam virais. Porque todos esses milhões, milhões de pessoas estão acessando esse conteúdo, estão fazendo escolhas. Né? Pessoas honestas, dignas, decentes, ao invés de estarem fazendo cursos na internet, né? Ao invés de estarem estudando, pegando informação na internet, estão viralizando esses vídeos, estão dando atenção ao que não presta, ao que não tem utilidade. Né? Essa velhinha que eu falei, né? Esse rapaz que é um bom moço, né? Mas que é cristão, essas pessoas estão determinando, através do seu voto, das suas escolhas pessoais, né? Que abriram mão do raciocínio, que abriram mão da busca, né? E simplesmente se entregaram à irracionalidade, né? Aos seus instintos mais básicos, às suas carências, ao seu medo da morte. Né? Então é por isso que leva à religião. O princípio básico do sentimento religioso é o pânico em relação ao fim da existência, o pânico em relação à morte, né? Um pânico instintivo em relação aos predadores, que atualmente é simbolizado pela figura do diabo, né? Da hostilidade. Né? Então o indivíduo busca o quê? Um consolo e um conforto na religião. Então, para analisar. Né? Essa pessoinha, né? Essa senhorinha super honesta, né? Super meiga, esse rapaz,
né? Que é um bom filho, que é um bom pai, que trabalha, né? Quando ele faz a opção e a escolha pela irracionalidade, né? Quando ele opta livre e conscientemente pelo absurdo da religião, pelo dogma, né? Por aceitar verdades prontas, aceitar o controle do pastor, do papa, de Deus, seja lá de quem for, essa pessoa ela vai ser uma pessoa manipulável e uma pessoa que vai ser esse, como o exemplo que eu dei, esse parafuso, né, na nave, esse parafuso que está frouxo, que vai poder causar uma pane total no sistema e um caos. Né? Então, o que acontece? Nossas escolhas nos definem. Né? Então é por isso que eu digo que você tem que tomar cuidado com as suas escolhas. Né? Porque se você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Mas se você opta, né, por uma religião que trouxe tanta mazela, tanta desgraça para a humanidade, né? Religião onde matar uma criança, um bebê, é considerado uma coisa justificada, né? Justificável em nome da fé, em nome de Deus, onde matar pessoas, onde fazer guerra, né? Onde, né, ser racista, né? Digamos assim, discriminar o que é diferente, discriminar o estrangeiro, não é? Ser tribalista, ser tribal, ser separatista, né? Ser guerreiro, né? Fazer oposição, tudo isso vem da religião. E essa senhorinha, que é o mais inocente que ela aparente ser, ela contém em si um poder absurdo, que é o poder do voto, né? Que é o poder de influenciar crianças, outras pessoas. Né? E isso a longo prazo, como parafuso num dispositivo qualquer crítico. Né? O dispositivo tem que ser preciso como uma nave espacial. Como um parafuso frouxo pode acabar com todo o sistema, né? Uma pessoa com suas escolhas também pode determinar o rumo de uma nação, né? Ou para a evolução ou para o caos. Né? Então, o que eu queria falar aqui hoje é isso. Né? Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo também, né? Mas deixo aí esse assunto, né? Para que vocês aí explorem o assunto, né? Pensem sobre isso. Então, um abraço a todos. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e estamos juntos pela propagação do conhecimento.